Audiolivro Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Capítulo 7. A Lei Próspera da Opulência. Chegamos ao mundo providos divinamente de tudo aquilo de que precisamos. Trazemos conosco nossa riqueza em forma de talentos e de poderes da mente. Não estamos destinados a ter problemas financeiros. Devemos ser ricos nas manifestações da mente e nas externas. A pobreza é o inferno causado pela cegueira humana em relação à abundância ilimitada preparada por Deus. A palavra opulência significa exuberância, riqueza, abundância. Sendo filhos de um pai amoroso e criados à sua imagem e semelhança, devemos levar uma vida de opulências no vasto universo que nos foi preparado. Ao despertarmos para essa verdade sobre nós mesmos e sobre o que nos cerca, percebemos que nossas almas aguardam pela riqueza que constitui nossa herança. Não devemos suprimir tal desejo. Não devemos dizer por ignorância que estamos nos tornando guiados pelo material. Quanto mais estudamos sobre essa verdade, mais sensíveis à beleza e à opulência nos tornamos. Quanto mais sua alma desejá-la, mais se alimentará das riquezas e encantos do universo. A abundância cada vez maior nos trará uma sensação de paz e satisfação incomparável. Os maiores líderes bíblicos viveram ricamente. Muitos se tornaram milionários ao se valerem das mesmas leis de opulência disponíveis para mim e para você. Embora seguidores de Moisés tenham-no criticado durante o período em que vagaram no deserto, nunca puderam criticá-lo por não lhe ensinar os segredos da prosperidade. Moisés havia tido contato com as leis da opulência quando ainda era um príncipe na corte do faraó. O conhecimento, combinado à sua fé no Senhor como fonte de suas provisões, fez com que não deixasse faltar água e alimento aos hebreus nos 40 anos que passaram no deserto. Fez isso de maneira mística e prática. Vestir roupas velhas e remendadas é um costume muito utilizado no Oriente, mesmo nos dias de hoje. Se visitarmos países dessa região, veremos milhares de homens, mulheres e crianças usando farrapos. Entretanto, os ricos quase nunca seguem essa prática. Os hebreus, que receberam tantas provisões do deserto, não tinham necessidade de usar roupas surradas ou de andar descalços. Além dos alimentos, receberam grandes quantidades de lã e couro para a confecção de belos trajes e sapatos. Até hoje, no Oriente, um homem trajando roupas finas é considerado abastado. Os que não se vestem bem não são bem recebidos em muitos eventos públicos e sociais. Não faltou nada aos hebreus durante sua jornada no deserto. Eram considerados homens bem de vida. Um pai rico foi o provedor de todas as suas necessidades. Mais tarde, lembraram-lhes de que, nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Por que a opulência é necessária? A opulência é necessária para o sucesso interno e externo. O Senhor indicou essa máxima por meio das instruções fornecidas aos hebreus no livro de Êxodo para a abundante construção de seu altar. Apesar de ser um local de adoração compacto e de fácil mobilidade pelo deserto, o altar deveria ser feito dos mais finos materiais, como madeira de acácia, pelos de cabra e pele de cordeiro, adornado com fios de linho e objetos de prata e ouro. Além disso, o Senhor indicou a importância da opulência, dando orientações específicas sobre como as vestes do sumo sacerdote deveriam ser confeccionadas, com o mais fino linho e em cores brilhantes. Deveriam ser douradas e adornadas com esmeraldas, diamantes e outras pedras preciosas. Descritas como vestes de consagração, deveriam ser feitas por homens capazes, equivalentes aos grandes estilistas da modernidade. Deveriam ser trajes que conferissem ao sacerdote dignidade e honra. Êxodo capítulo 28, versículo 2.
Como filho de um pai amoroso, você também é um dos sacerdotes de Deus. Você está designado a usar e a aproveitar tudo o que enriquece sua alma e aprimora seu mundo. Eis um conceito essencial sobre como abandonar sua escravidão. O desenvolvimento de uma consciência próspera começa de dentro para fora. Provavelmente nenhum de nós se preocuparia em usar trajes adornados, como os que Arão vestiu quando nomeado sumo sacerdote de Israel. Porém, somos merecedores em receber as mais elevadas riquezas de Deus em ambos os mundos, interno e externo. Tudo aquilo que somos capazes de aceitar mentalmente e de usar com sabedoria. É bastante representativo o fato de o Senhor ter instruído os hebreus na construção do rico e abundante altar enquanto ainda estavam no deserto. É também emblemática a circunstância em que Arão recebe orientações para se vestir elegantemente naquele árido cenário. Por quê? Pois ali naquelas terras estéreis era preciso que os hebreus elevassem seu pensamento em direção à riqueza. Foi o desenvolvimento da consciência de opulência que mais tarde os tirou do deserto. Além disso, essa visão seria necessária para que recebessem e aceitassem a ilimitada abundância que os aguardava em sua terra prometida. Uma riqueza que se multiplicaria diversas vezes ao longo dos anos. Como expandir sua consciência de opulência? Eis o segredo da opulência. Comece agora, nas circunstâncias em que vive, para obter seus bens no futuro. Faça o que for preciso para preparar sua consciência a aceitar mais. Faça dos desertos de sua vida locais tão belos, ricos e harmoniosos quanto possível, se quiser que seus bens sejam expandidos. Não adianta sentar e esperar que bênçãos simplesmente surjam em sua vida. Faça o máximo com aquilo de que dispõe, se desejar receber mais. Os corretores sabem que a maneira mais rápida de se vender um imóvel é reformando. Reforme o seu deserto. Use o que tem. Os hebreus possuíam prata, ouro, joias e outros ornamentos que haviam trazido consigo do Egito. Obtiveram grande parte dessa riqueza em uma troca de bens com os egípcios, realizada no último minuto antes de partirem de suas terras e na qual foram forçados a deixar para trás objetos domésticos, terras e plantações. Se não tivessem empregado parte das riquezas que trouxeram daquele local, teriam violado a lei do uso. Não guarde seus melhores bens, esperando ocasiões especiais para utilizá-los. Coloque-os em uso agora. Essa prática fará com que se sinta rico e, além disso, abrirá caminhos para mais abundância. A herança surpresa. Por ocasião do falecimento de um homem, os 2 filhos receberam uma fazenda a cada. Ao mais velho, foi deixada a casa da família, uma terra próspera, pois ficava localizada em um fértil vale. O outro rapaz recebeu terras em outro estado, e ao visitá-las desapontou-se. A fazenda consistia em centenas de acres de terras devastadas com um modesto chalé e algumas outras pequenas construções. Além disso, tudo pedia urgentemente um conserto. O outro rapaz recebeu terras em outro estado e ao visitá-las desapontou-se. A fazenda consistia em centenas de acres de terras devastadas com um modesto chalé e algumas outras pequenas construções. Além disso, tudo pedia urgentemente um conserto. Não havia sequer um poço de água. Magoado com um pedaço de sua herança, o filho mais novo pensou: o que posso plantar em uma terra rochosa, sem água e devastada como essa? Voltou para a chácara alugada, onde morava, e por muitos anos trabalhou arduamente, mal conseguindo manter-se enquanto seu irmão prosperava com aquilo que recebera. Por isso remoía amargamente a grande injustiça que sofrera na divisão dos bens de seu pai. Certo dia, o triste homem escutou o locutor do rádio dizer: viva o hoje! Faça agora o que sempre desejou fazer. Comece agora a ser a pessoa que sempre desejou ser. Use agora o que tem em mãos.
A oportunidade está em você. Deus o ajudará assim que você der o primeiro passo. Aquelas palavras passaram a persegui-lo. Use agora o que tem em mãos. Deus o ajudará assim que você der o primeiro passo. Decidiu então que deveria fazer o melhor que podia com aquilo de que dispunha, se quisesse receber mais. Nunca mais criticou sua árida fazenda. Resolveu agradecer por tê-la recebido e começou a reformá-la. Instalou-se no modesto chalé e passou a trabalhar lá. A primeira providência que tomou foi contratar um rapaz para ajudá-lo a extrair água daquelas terras, mas, depois de um extenuante trabalho, não conseguiu encontrar nada. Quando o desânimo ameaçou voltar, lembrou-se das palavras: Deus o ajudará assim que você der o primeiro passo. E persistiu. Depois de mais de um dia buscando água sem sucesso, foi para a cama mais deprimido do que nunca. Na manhã seguinte foi acordado por seu filho pequeno. Papai, venha, rápido, tem uma água negra saindo do poço. A água negra era petróleo. E quase que instantaneamente o homem ficou milionário. Poucos dias depois recebeu uma mensagem do advogado da família, dentro da qual encontrou uma carta escrita por seu pai. Quando ler essa carta, terá achado o tesouro escondido no solo de sua terra. Descobriu há alguns anos atrás e não disse nada a ninguém, pois queria que você o encontrasse. Sei que você e sua família sofreram muito ao se mudar para esse local, mas estou certo de que concordará comigo que a riqueza encontrada mais do que compensou o sacrifício que tiveram de fazer. Essa terra é sua, faça-a crescer, aproveite-a e prosperará. Havia uma observação. Não há mais necessidade de procurar água. Há um poço sob aquele monte de rochas no quintal. Tive de escondê-lo para fazê-lo buscar por água e, em vez disso, descobrir petróleo. Direitos e deveres do pensamento opulento. Ao falarmos sobre dificuldades, espalhamos suas sementes, e certamente pela lei do crescimento é exatamente isso que iremos colher. Nunca diga que seu dinheiro está escasso. A própria menção de tal afirmação o afastará. Nunca diga que o momento é difícil, essas palavras reduzirão as chances de qualquer melhoria em suas finanças. Intencionalmente pense na plenitude. Fale sobre ela e agradeça para si mesmo e para os que o cercam. Nunca condene nada em seu lar. Se desejar novos móveis ou roupas melhores, não diga que o que possui é velho ou surrado. Atenção às suas palavras. Observe se fala como o filho de um rei. Imagine a si mesmo e a seu lar do modo como deseja. Abençoe o que possui e dê graças por isso. Reforme-se. Suas ações multiplicarão seus bens. Como uma mulher recuperou seu marido. A lei da opulência funciona em todos os níveis de nossas vidas, inclusive nas relações humanas. Um homem casado interessou-se por outra mulher. Quando soube, a esposa sentiu-se como se chegasse ao deserto. Amaldiçoou a situação até perceber que deveria agir o mais normalmente possível se quisesse que o problema fosse resolvido. No dia em que pediu o divórcio, o marido esperava presenciar uma grande cena, porém a esposa limitou-se a dizer: divórcio é algo tão definitivo, vamos pensar melhor. Daqui a 3 meses, atendo o seu pedido, se ainda o quiser. Aliviado, o homem aceitou a proposta. A mulher, decidida, tirar o melhor e não o pior da situação. Melhorou sua vida, esforçando-se ainda mais nos serviços de casa, fazia tudo da maneira mais bonita e agradável possível, passou a tomar mais cuidado com o que preparava e com sua aparência. Como se nada tivesse acontecido, voltou a ser membro do clube de leitura. Começou a praticar golfe e tênis, entre outros tantos esportes. Parou de questionar as idas e vindas do marido. Quando decidiu tirar o melhor que podia das circunstâncias anormais em que vivia, viu-as melhorar. Seu esposo já não se ausentava tanto. Vinha para jantar todas as noites e se sentava para ler tranquilamente perto da lareira. A vida do casal foi voltando ao normal. Certa manhã, passados os 3 meses, a mulher disse:
Chegou o momento de decidirmos sobre o divórcio. Sem entender, o homem perguntou: quem quer se divorciar? E assim ficou estabelecido. Como uma mulher curou-se da artrite? A lei da opulência também pode ser aplicada à saúde de um indivíduo. Uma senhora que há muitos anos sofria de artrite sempre pensava: quando estiver curada, poderei voltar a me dedicar às minhas flores. Prometera também voltar a escrever profissionalmente. Enquanto esperou pela cura, nada aconteceu, sentiu-se ainda pior. Além disso, ervas daninhas tomaram conta de seu jardim e as ideias sobre o que escreveria a assombravam. Finalmente percebeu que seria necessário tirar o melhor do seu atual estado de saúde se quisesse obter alguma melhora. Parou de criticar a sua condição. Nunca mais falou em artrite. Foi até o jardim e começou a arrancar as ervas daninhas, mesmo sentindo muita dor. Mais tarde foi ao escritório e escreveu um artigo sobre jardinagem. Em seguida foi para a cozinha, preparar a torta preferida do marido, ainda que não estivesse com vontade de comê-la. Argumentava que não poderia simplesmente se sentar e esperar pela cura, pois isso ela já havia tentado sem sucesso. Acreditava que Deus a ajudaria agora que decidira fazer sua parte para recuperar sua vida normal. Trabalhando em seu jardim diariamente, começou a se sentir melhor. Aos poucos a dor foi cedendo. Escrever e fazer as tarefas domésticas voltou a ser algo corriqueiro. Finalmente recobrou a produtividade. Contudo, nada havia acontecido até que a mulher decidisse dar o primeiro passo. Vale a pena melhorar do que está ruim. Procure levar a vida o mais normalmente possível ao enfrentar condições adversas. Faça o melhor que puder com o que estiver ao seu alcance. Assim terá os caminhos abertos para a opulência. Para ajudá-lo nesse início, declare: começo a falar da plenitude, pensar sobre ela e agradecê-la neste momento. Uso o que tenho com sabedoria. Tiro o melhor da situação em que me encontro. Deus ajudará assim que eu der o primeiro passo. A opulência é um direito que tenho e clamo por ela em todos os níveis de meu mundo. Ouso reformar meu deserto agora. Como suas realizações podem surgir 10 vezes mais rápido. Moisés indicou a lei da opulência na doação aos hebreus, quando ainda viviam no deserto e nunca foi questionado em suas orientações, que lhes foram passadas por Deus. O povo prosperava de acordo com o que oferecia. Moisés já havia tido contato com essa prática universal nos templos do Egito. Os hebreus foram instruídos a fornecer todos os rendimentos da terra, sementes, frutos, grãos, vinhos, petróleo e as primeiras crias dos rebanhos. Tudo aquilo que passe debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. Levítico, capítulo 27, versículos do 30 ao 32. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Foram também lembrados de que, uma vez dentro da terra prometida, para conseguir manter sua fartura, deveriam continuar a praticar a doação. Aprenderam a não ter certeza do recebimento de suas bênçãos somente porque um dia as obtiveram. Deuteronômio capítulo 12, versículos 10 a 12. É possível que um povo prospere sem doar, mas nesse caso o trabalho será mais árduo. É um método de tentativa e erro. A doação sistemática traz o sucesso 10 vezes mais fácil e rapidamente. Quando consideramos Deus nosso parceiro financeiro, tendemos a prosperar e esperamos por isso psicológica e espiritualmente. A prosperidade material como recompensa pela fé é uma ideia comum presente no Antigo Testamento. Moisés exigiu obediência às leis internas e externas por ele proclamadas, assegurando aos hebreus que Israel receberia todas as bênçãos: prosperidade, saúde, proteção e orientação. Se esquecesse de Deus como seu provedor, o povo sofreria. Se fossem fiéis, nunca seriam pobres. A lealdade a Deus conduzia o indivíduo à inevitável abundância.
Todas as formas de abundância pertenceriam a eles. As promessas do milionário resistiram por séculos. Os que buscam em Deus sua fonte para orientações e provisões conhecerão a prosperidade inevitável e todas as formas de abastança. Os que não o fazem conhecem toda a sorte de problemas. Como dois homens tornaram-se milionários? Um empresário andava com a sorte em baixa, até encontrar-se com um religioso que lhe deu o seguinte conselho: doe, e você prosperará. Como os antigos hebreus, o homem não questionou e decidiu seguir a recomendação. Ofereceu ao religioso 1/10 do que possuía, 15 centavos. Ao prosseguir com o método, descobriu um poço de petróleo. Quando o questionavam de onde vinha sua fortuna, dizia: não havia como dar errado. Tive Deus como parceiro e foi Ele quem criou a geologia. Existem diversos meios de se enriquecer rapidamente, mas a maioria falha, pois não conta com uma base espiritual. Eles não têm em Deus a fonte de todas as riquezas. A prática da doação funciona tão perfeitamente para o poder da prosperidade quanto a lei da gravidade e é baseada em princípios de sucesso que nunca falham. Logo após começar a praticar o tributo, o famoso industrial texano R.D. Letourneau teve uma ideia para a criação de um novo maquinário. Usou-a e fez fortuna com os resultados. Um dos engenheiros que trabalhava para Letourneau disse: não sabemos de onde vêm tantas ideias, mas algumas não são apenas boas, são revolucionárias. Criações milionárias começaram a surgir desde que se passaram a praticar a doação sistemática. Da pobreza a uma renda de 13 milhões de dólares. Um homem decidiu ir até a Flórida, atraído pelo crescimento imobiliário daquele local. Porém, assim que chegou, o boom estourou e o homem se viu em uma difícil situação financeira. Soube então que poderia praticar a doação para abrir caminhos para a opulência. Foi o que decidiu fazer. No primeiro ano, sua renda aumentou em 60%. No ano seguinte, os ganhos já eram de 100%. Continuou fazendo suas doações e se tornou o dono da maior imobiliária do estado. Recentemente, seu lucro foi de mais de 13 milhões de dólares. Conversou com um de seus corretores que estava endividado e o aconselhou a praticar a lei da opulência da doação. Em um ano, o funcionário saldou as dívidas e, ainda por cima, deixou um saldo considerável em sua conta bancária. Mais tarde, decidiu abrir o próprio negócio e foi extremamente bem-sucedido. De paupérrimos a ricos. William Colgate veio ao mundo como um garoto pobre em busca de sua fortuna. Encontrou-a depois de começar a doar. Tornou-se o dono de uma das maiores empresas de higiene do mundo. A família Heinz começou a prática de doação e fez fortuna com sua fábrica de ketchups e condimentos. Sr. Kraft, fundador da Kraft Cheese Company, iniciou a prática bem cedo em sua carreira e todos nós conhecemos os opulentos resultados. Conheci um empresário que vivia lutando para se manter financeiramente. Aos 50 anos passou a praticar a doação e rapidamente suas necessidades se transformaram em riqueza. Quando lhe perguntavam o segredo de sua tão impressionante fortuna àquela altura da vida, respondia-lhes: doei visando a prosperidade, todos nós podemos fazer o mesmo. Um vendedor, ao iniciar essa prática, não salvou apenas sua família da ordem de despeso, mas também seu casamento. Uma viúva sozinha, havia 20 anos, casou-se novamente e foi muito feliz depois de fazer o mesmo. Um homem abandonou o vício do álcool depois que sua esposa passou a doar secretamente. A maioria das pessoas espera enriquecer para só então começar a doar. A lei da opulência funciona de forma inversa. Tornamo-nos prósperos por entregarmos nossas ofertas consistentemente e antes de conquistar qualquer coisa. A lei da opulência consiste em doar para então receber. Não devemos esperar nada se não houver doação. Como invocar a lei da opulência doando corretamente?
A lei da opulência considera também para onde o seu dinheiro é ofertado. Escolhemos empregar nosso dinheiro onde empregamos nossa fé. Devemos entregar o tributo no local ou locais onde recebemos inspiração e auxílio espiritual. Certa vez uma empresária escreveu: "Não compreendo. Estou usando a lei da prosperidade, mas nada acontece. Tenho um apartamento e não consigo mantê-lo alugado. Não é preciso dizer que eu devo doar, pois isso eu já faço." Quando lhe perguntaram para onde a senhora oferece seu dinheiro, ao que respondeu: "Não vejo por que isso importa. Dou para a igreja que costumava frequentar, pois ainda recebo seus cartões. Hoje vou a outra igreja, onde me sinto muito mais inspirada e amparada." Alertaram-lhe de que o local para o qual a 10ª parte é doada é tão importante quanto como os 90 restantes são gastos. Não se consulta um médico pagando a outro. Não se vai a um restaurante para gastar o dinheiro em outro. Da mesma maneira, não se deve doar para um local se o auxílio espiritual é recebido em outro. O lugar para onde se doa é muito importante. A organização não precisa ser a maior nem a mais proeminente. Devemos doar ao indivíduo ou à organização que nos oferece assistência e inspiração. Esse ato nos trará fundos suficientes para distribuirmos das mais diversas maneiras que desejarmos. Doar nos faz sentir ricos na mesma medida em que enriquece os que recebem. Não são as organizações espirituais e seus funcionários que devem manifestar suas próprias provisões? Alguém pode perguntar. Certamente, mas Deus provê as necessidades de tais organizações através dos que são servidos. Deus é a fonte de provisão desses locais, mas o homem é o canal. Se buscamos ajuda e inspiração em uma determinada igreja, é natural que tomemos o caminho pelo qual o Senhor distribua suas provisões. A regra não funciona de ambos os lados. Devemos intencionalmente desejar a prosperidade daqueles que nos estimulam e nos assistem no sentido de vencer os problemas da vida. Até para defendermos nossos maiores interesses, é preciso tornar o canal de inspiração o mais próspero possível para que ele continue a auxiliá-lo espiritualmente, sem depender dos bens materiais, e para que sobrecargas financeiras sejam evitadas. Por que prósperos trabalhadores espirituais são tão amados? Existe outra razão para ajudarmos entidades inspiracionais e os indivíduos que trabalham para o espírito a prosperarem. Assim como na época em que viveu Moisés, nos dias de hoje desejamos e necessitamos de referências que nos guiem sobre como obter sucesso e, através do exemplo de suas próprias vidas, demonstrem conhecer as leis da prosperidade. Todos amam, respeitam e escutam quem trabalha pelo espírito. Comprovando as leis da opulência, essas pessoas possuem uma consciência poderosa que atrai e inspira seguidores fiéis. Ao doarmos parte de nosso dinheiro a esses indivíduos, sintonizamos-nos a essa consciência, abrindo caminho para receber as vastas realizações de nossas vidas. Por que os sacerdotes eram milionários? Segundo a lei de Moisés, os sacerdotes do Antigo Testamento eram milionários. A tribo sacerdotal dos levitas não recebeu nenhuma parte de sua terra prometida durante o reinado de Josué. Receberam, na verdade, todo o dinheiro desta terra. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Josué, capítulo 18, versículo 7. Dou aos levitas todo o dinheiro em Israel. Números, capítulo 18, versículo 21. Por sua vez, os sacerdotes ofereceram 1/10 do tributo, conhecido como uma contribuição pertencente ao Senhor, praticada no altar, templo ou local de adoração. Quando receberem dos israelitas o dinheiro que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele montante como contribuição pertencente ao Senhor. Números, capítulo 18, versículo 26.
Não existem atalhos para o desenvolvimento de uma consciência de prosperidade da opulência. Alguns dizem: não dou para aqueles que me inspiram, mas demonstro minha gratidão oferecendo-lhes presentes. Não daríamos um presente depois de nos consultarmos com um médico ou com um advogado, em vez de pagá-lo adequadamente pelos serviços prestados. A consciência espiritual é um resultado de toda uma vida, às vezes de muitas vidas, de desenvolvimento. A ajuda recebida pelos que a buscam não tem preço. Apenas a gratidão abre caminhos para a expansão de nossa consciência de opulência. Há muitos que se voltam para a espiritualidade até que se toque no assunto dinheiro. Oferecem praticamente tudo ao Senhor: conselhos, desculpas, boas intenções, um pouco de seu tempo e de sua energia, menos uma gota de sua riqueza. O que não acontece aos que estão desenvolvendo sua legítima consciência de opulência. O processo inclui uma enorme generosidade. O compartilhamento constitui sempre o início da expansão da opulência. Como uma mulher recebeu $250? Se estiver em uma situação difícil, é sempre possível fazer primeiro a doação mentalmente. Escreva o nome da pessoa, igreja ou organização religiosa para a qual você deseja oferecer seu dinheiro e doe-o mentalmente. Uma dona de casa vinha recebendo ajuda espiritual de um conselheiro e queria demonstrar sua gratidão, mas não tinha nenhuma renda disponível. Então pensou: gostaria de entregar $25 a essa pessoa. Ainda assim, nada aconteceu. Certo dia, tomou uma decisão definitiva. Escreveu: agradeço pelos $25 que recebi para que eu pudesse compartilhá-los com essa pessoa. Naquela noite, durante o jantar, encontrou um cheque de $250 sob seu prato. Um presente especial do marido. Sem pestanejar, enviou os $25 ao conselheiro, exatamente como havia planejado. Como uma aposentada recebeu $100. Uma empresária aposentada estava doente e pediu assistência a um conselheiro espiritual. Rogou-lhe: por favor, venha até minha casa para orarmos, pois não consigo ir até seu escritório. Não tenho nada para lhe oferecer em sinal de minha gratidão no momento, mas em breve terei. As orações foram um momento decisivo em sua vida. Após meses de sofrimento, a mulher começou a se recuperar com as visitas frequentes do orientador. Pouco tempo depois, recebeu um cheque no valor de $100 de uma amiga e prontamente enviou 10% para seu conselheiro. Ao praticar a doação mentalmente, o canal de recebimento e compartilhamento foi aberto. Foi preciso que os impedissem de doar. Os hebreus desenvolveram uma consciência de opulência tão grande no deserto que Moisés foi obrigado a restringir sua doação. Leia a seguinte passagem: assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Êxodo, capítulo 36, versículos 6 e 7. Ao usarmos a lei de prosperidade da opulência nas diversas maneiras com que as apresentamos neste capítulo, poderemos sair de nosso deserto de limitações e seguir rumo à terra prometida de vastas abundâncias. Acredito que chegará um momento em que nós também teremos de ser impedidos de doar. Um final feliz para as limitações financeiras pode ser um maravilhoso início na terra de opulência se meditarmos usando palavras ricas como: começo a falar da plenitude, pensar sobre ela e agradecê-la neste momento. Tiro o melhor da situação em que me encontro. Uso o que está ao meu alcance. Pratico a doação em busca da opulência. Deus ajudará assim que eu der o primeiro passo. Meu sucesso acontecerá 10 vezes mais fácil e mais rapidamente se eu usar a lei da opulência da doação. O compartilhamento consistente é sempre o início da expansão da minha opulência. Nota especial da autora. As doações generosas de meus leitores ajudaram-me a estabelecer financeiramente 3 novas igrejas. A mais recente delas, um ministério global, a Unity Worldwide, com sede em Palm Desert,
Califórnia. Agradeço muito a quem contribuiu no passado e aos que continuarão a nos auxiliar. Convido também a compartilhar com a igreja de sua escolha, especialmente aquelas que pregam as verdades destacadas neste livro. Entre elas estão as igrejas da unidade da ciência religiosa, da ciência divina e da ciência da mente, sendo muitas membros do movimento internacional do Novo Pensamento. Para obter uma lista das igrejas participantes, escreva para The International Neutral Alliance, 7314 East Stetson Drive, Scottsdale, Arizona, 85251. Seu apoio a essas entidades pode ajudar a disseminar a verdade próspera hoje procurada pela humanidade na iluminação metafísica da nova era. Resumo. 1. A palavra opulência significa exuberância, riqueza, abundância. Sendo filhos de um pai amoroso e criados à sua imagem e semelhança, devemos levar uma vida de opulências no vasto universo que nos foi preparado. 2. Chegamos ao mundo divinamente providos de tudo aquilo de que precisamos. Trazemos conosco nossa riqueza em forma de talentos e de poderes da mente. Não estamos destinados a ter problemas financeiros. Devemos ser ricos nas manifestações da mente e externas. 3. Ao despertarmos para essa verdade sobre nós mesmos e sobre o que nos cerca, perceberemos que nossas almas aguardam pela riqueza que constitui nossa herança. Não devemos suprimir tal desejo. 4. Os maiores líderes bíblicos viveram ricamente, embora os seguidores de Moisés tenham criticado durante o período em que vagavam no deserto, nunca puderam criticá-lo, por não lhes ensinar os segredos da prosperidade. 5. Moisés havia tido contato com as leis da opulência quando ainda era um príncipe na corte do faraó. O conhecimento, combinado à sua fé no Senhor como fonte de suas provisões, fez com que não deixasse faltar água e alimento aos hebreus nos 40 anos que passaram no deserto. Fez isso de maneira mística e prática. 6. Não faltou nada aos hebreus durante sua jornada pelo deserto. Eram considerados homens, bem de vida. A opulência é necessária para o sucesso interno e externo. 7. O Senhor indicou a importância da opulência, dando aos hebreus orientações específicas sobre como as vestes do sumo sacerdote deveriam ser confeccionadas e sobre a construção do rico e abundante altar enquanto ainda estavam no deserto. Você está designado a usar e a aproveitar tudo o que enriquece sua alma e aprimora seu mundo. 8. Ali, naquelas terras estéreis, era preciso que os hebreus elevassem seu pensamento em direção à riqueza. Foi o desenvolvimento da consciência de opulência que mais tarde os tirou do deserto. 9. Faça dos desertos de sua vida locais tão belos, ricos e harmoniosos quanto possível se quiser que seus bens sejam expandidos. Reforme seu deserto. Use o que tem. Deus o ajudará assim que você der o primeiro passo. Nunca diga que o momento é difícil. Essas palavras reduzirão as chances de qualquer melhoria em suas finanças. Pense na plenitude. Fale sobre ela e agradeça para si mesmo e para os que o cercam. Haja o mais normalmente possível. Suas ações multiplicarão os seus bens. 10. Não existem atalhos para o desenvolvimento de uma consciência de prosperidade da opulência. Existem diversos meios de se enriquecer rapidamente, mas a maioria falha, pois não conta com uma base espiritual. A doação traz o sucesso 10 vezes mais fácil e rapidamente. O compartilhamento constitui sempre o início da expansão da opulência. 11. Podemos invocar as leis da opulência ao doar para indivíduos ou organizações que nos fornecem assistência espiritual e inspiração.
Devemos intencionalmente desejar a prosperidade daqueles que nos estimulam e nos assistem no sentido de vencer os problemas da vida. Não apenas pela ajuda financeira, mas para defendermos nossos maiores interesses. 12. Segundo a lei de Moisés, os sacerdotes do Antigo Testamento eram milionários, porém não receberiam nenhuma parte de sua terra prometida pelo fardo pesado que ela pudesse se tornar. Receberam, na verdade, todo o dinheiro dessa terra, o que os protegeu contra os cuidados materiais e as restrições financeiras. Ao usarmos a lei de prosperidade nas diversas maneiras com que as apresentamos nesse capítulo, poderemos atingir a mesma consciência de opulência que os hebreus desenvolveram no deserto. Consciência responsável pela prosperidade daquele povo nos muitos séculos que se seguiram. Encerro por aqui o capítulo 7 do livro O Milionário Moisés, agradecendo a sua presença aqui no canal. Eu sou a Andréia Quintão, obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que essa leitura e todo o conteúdo desse canal que compartilho com vocês venha acrescentar nas suas vidas. Deixa um like, deixa um comentário por aqui. Espero que você esteja comigo no próximo capítulo. Super abraço e tchau, tchau.